Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E vamos dar início a esta pequena live, né? Eu não estou conseguindo visualizar quem está aí. Eu gostaria de saber assim um retorno, né? Tem duas pessoas que estão aí assistindo. Eu gostaria de saber, pudesse me dar um retorno se está ok, né? Se o áudio está ok. Quem está assistindo, por favor, diz aí se está ok, se está bom. Renato Freitas, seja bem-vindo, meu irmão. Vamos fazer essa reflexão juntos aí. Silvano Cabral, primo, seja bem-vindo. Boa noite. Como é que você está? Tudo bem? Fazer uma reflexãozinha aqui, como está aí no Evangelho de Lucas, capítulo 17, o versículo é o 11, né? A gente vai estar fazendo uma reflexão sobre esse tema aí, né? Obrigado, Silvio, igualmente, Deus abençoe, também desejo tudo de bom para você, né? Deus abençoe. Então eu peço a todos que a gente possa rezar junto. Vamos orar, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua eterna consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para que em vós termine, tudo aquilo que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vou lendo o texto aqui, né? Quem for chegando depois vai acompanhando. O Facebook tem uma dificuldade imensa para notificar as pessoas que estamos aí na live, para que pudéssemos começar. Eu queria poder conversar com mais pessoas, né? Mas vamos fazer aí o que é possível, né? Vamos fazer o que é possível. Estou aqui enviando para algumas pessoas, compartilhando, porque aí a gente consegue participar melhor, né? Deixa eu ver aqui. Um pouquinho de paciência, peço um pouco de paciência para vocês, para a gente poder participar juntos dessa reflexão. Compartilhando aqui com mais algumas pessoas. Pronto, vai ser isso aqui. Então vamos lá, né? Pronto. Pessoal que está chegando aí, Edson Júnior, gostaria que vocês pudessem aí compartilhar, né? Quem puder, vai compartilhando aí. Então, pessoal, a gente vai ler Lucas 17, como está aí no tema da live. Lucas 17, capítulo 17, versículo 11 ao versículo 20, ou melhor, 19. Eu coloquei até na live aí 20, mas é 19. Eu peço que você pegue a sua Bíblia, né? Sua Bíblia, ou como você puder olhar aí, ver a citação bíblica, não sei, no celular, no aplicativo que você tenha, mas seria bom que você estivesse com a Bíblia na mão para que a gente pudesse meditar um pouco sobre esse texto. Então eu vou ler todo o Evangelho, todo o texto, e depois a gente vai partilhando. Os 10 leprosos, né? Tem um cachorro aqui que está tremendo, latindo muito. Ronaldo, seja bem-vindo, compartilha aí com as pessoas aí, Ronaldo, para que outras pessoas possam visualizar e a gente poder
partilhar, né, a palavra de Deus para outras pessoas. Então, o cachorro da vizinha aqui está latindo uma barbaridade. Então vocês me perdoem aí, tá certo? Vamos lá, capítulo 17 de Lucas, versículo 11. Diz assim: Como ele se encaminhasse, ele é Jesus, né? Como ele se encaminhasse para Jerusalém, passava através da Samaria e da Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao encontro, pararam à distância e clamaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Vendo-os, ele lhes disse: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, ficaram purificados. Um dentre os 10, vendo-se curado, voltou atrás, glorificando a Deus em alta voz, e lançou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, agradecendo-lhe, pois bem, era samaritano. Tomando a palavra, Jesus lhe disse: Os 10 não ficaram purificados? Onde estão os outros 9? Não houve acaso quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Em seguida, disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então, meus amados irmãos, esse é o texto aí, né? Luciano, seja bem-vindo. Esse é o texto, podemos dizer assim, numa linguagem até um pouco pejorativa. É o texto nu e cru, né? Tá aí o Evangelho, os 10 leprosos. Primeiro eu queria que a gente pudesse analisar no contexto bíblico o que seria alguém ser leproso. No contexto bíblico, na época de Jesus, alguém ser leproso era alguém que fosse sentenciado, né? Que recebesse uma sentença de morte, em uma região periférica que ia ficar à margem da sociedade. Era uma pessoa extremamente descriminalizada. O leproso, na época de Jesus, não somente era alguém que sofria com uma enfermidade que não existia cura naquele tempo, como também era alguém que era tirado do convívio social. Era tirado, era excluído, era afastado até mesmo do meio da sua família. Era lançado realmente à margem, era posto realmente à margem. E esta pessoa se encontraria, se desse sorte, com outros leprosos, e assim poderia esta pessoa, como os demais, de alguma forma, mendigando, na maioria das vezes era mendigando, pedindo esmola, conseguiam alguma coisa para comer. Esta era a situação do leproso no período de Jesus. E quando alguém se aproximava dele, do leproso, ele tocava uma espécie de guizo ou de sino para anunciar a lepra, anunciar que ele era impuro. E era isto que eles gritavam mesmo: impuro, 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 para que as pessoas não se aproximassem. Alguém que ia dar uma esmola a um leproso no tempo de Jesus o fazia de maneira tão discriminativa, a ponto de jogar de longe a moeda ou jogar de longe o pão.
que estava sendo dado como esmola àquela pessoa. Por quê? Porque aquela pessoa, o leproso, era visto como alguém impuro. Era visto como alguém que, se fosse tocado, se uma pessoa que não tivesse lepra tocasse em alguém leproso, automaticamente, segundo o costume, segundo a mentalidade da época, aquela pessoa se tornava também impura. Se tornava também impura. Então, esta era a verdadeira situação do leproso. A verdadeira condição do leproso era esta: primeiro, ser afastado do convívio familiar. Segundo, afastado do convívio social. Terceiro, mandado para viver à margem de toda a sociedade. Quarto, viver entre outros que estavam na sua mesma condição, e automaticamente, por este motivo, a doença se tornava ainda pior. O estado daquela pessoa era ainda mais deplorável, porque ela se encontra com outros leprosos, convive com ele, e o contato adiantava, acelerava o processo de putrificação, porque alguém que era leproso era alguém que automaticamente era impuro, e não somente impuro fisicamente, mas também era tido como impuro espiritualmente. Então, vamos analisar versículo por versículo. Eu gostaria que você pudesse ir acompanhando comigo. Lucas 17, versículo 11. O que diz o versículo 11? Como ele, Jesus, se encaminhasse para Jerusalém, passava através da Samaria e da Galileia. Jerusalém era a capital do reino de Judá, Então, o reino de Judá era a capital desse reino, era Jerusalém. Jerusalém sendo a capital, para se dirigir a Jerusalém, Jesus teria que passar pela Samaria e pela Galileia. O que era a Samaria? A Samaria era nada mais, nada menos que a capital do Reino do Norte, por volta do século IX antes de Cristo. Então, o reino de Jerusalém foi dividido após a morte do rei Salomão. Assim que o rei Salomão morreu, o reino foi dividido para Samaria e Judá. Então, o reino da Samaria era conhecido como o reino do norte. E o reino de Judá era conhecido como o reino do sul. Então, qual eram os reis que reinavam quando o reino foi dividido? Reinava ali Jeroboão e Roboão. Roboão era o filho de Salomão. E Jeroboão era aquele que queria usurpar o reino, o trono de Jerusalém, assim que Salomão morresse. Então, a Samaria torna-se inimiga, podemos assim dizer, de Judá. E diz: como ele se encaminhasse para Jerusalém, passava através da Samaria e da Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos
vieram-lhe ao encontro. Então veja, 10 leprosos. Essa quantidade, esse número de leprosos, para a nossa reflexão hoje aqui, né, podemos olhar por um ensinamento teológico. 10 significava e significa totalidade, um número par, um número fechado. Então, 10 leprosos. E para nós hoje é importante saber que eu e você somos nada mais, nada menos que leprosos. A lepra era uma doença no corpo, mas que designava, no tempo de Jesus, uma impureza espiritual e também consequência do pecado. Então, quando nós lemos na Sagrada Escritura algo que fale sobre lepra, leproso ou leprosário, está tratando de pecado, leproso, o pecador, e o leprosário, o lugar onde os leprosos eram cuidados, né? Onde se cuidava dos leprosos, podemos dizer que é a igreja hoje. Então, a lepra é o pecado. O leproso, os 10 leprosos, são os homens, eu e você. E você também, mulher, né? Eu uso a expressão os homens porque eu uso aquele ainda estou naquele contexto de que quando nós dizemos os homens, nós falamos da humanidade, né? Então, e o leprosário, o local onde os leprosos ficavam, é a igreja. Então, ao entrar num povoado, 10 leprosos vieram-lhe ao encontro. Então, nós que somos da igreja, nós que estamos na igreja, fomos ao encontro de Jesus, eu e você. E a irmos ao encontro com Jesus, nós paramos, aí no versículo 12, melhor dizendo, pararam à distância. Então, por que pararam à distância? Porque os 10 leprosos pararam à distância. Exatamente por conta daquilo que eu afirmava. Por eles serem impuros, eles não podiam se aproximar de ninguém. Eles não podiam se aproximar de ninguém. E por isso eles pararam à distância. E parando à distância, clamaram, gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Este deve ser o meu grito e o seu grito. Eu sou leproso, você que me escuta é leproso. Porque a lepra é o pecado. O pecado é exatamente a lepra. Numa linguagem espiritual, numa linguagem teológica. Ser leproso hoje é ser alguém pecador. E eu e você, nós somos pecadores. O apóstolo João, escrevendo na sua primeira carta, disse que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. E o amor de Deus não está nele. Então, eu e você somos leprosos, né? Para quem está chegando aí agora, Lucas 17, como Marlene chegou agora, acabou de chegar, Lucas 17, versículo 11. Nós estamos fazendo a reflexão a respeito dos 10 leprosos. Então, versículo 13. E clamaram à distância, clamaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. É exatamente isto que nós precisamos aprender com os 10 leprosos hoje. Nós necessitamos aprender com os 10 leprosos a gritar: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. E por que eles gritaram de longe?
Porque eles não podiam se aproximar de Jesus. Eles eram impuros, eles eram indignos de se aproximar de Jesus. E eu e você somos indignos de nos aproximarmos de Jesus. Nós estamos impuros, nós somos, melhor dizendo, impuros. E por esse motivo, nós não podemos nos aproximar de Jesus. Nós não temos condição alguma de nos aproximarmos de Jesus. Mas mesmo não nos aproximando de Jesus, e aqui eu falo no sentido de alguém que é extremamente pecador, não poder se aproximar, no sentido de eu não posso entrar na presença de Jesus da maneira que eu estou. E por esse motivo, de longe, por esse motivo daqui, boa noite Marlene, compartilha aí com outras pessoas também, né? Estamos aí refletindo Lucas capítulo 17, versículo 11 ao 19, a respeito dos 10 leprosos, né? Compartilha aí, por favor, ajuda aí a divulgar, né? Então, como eu dizia, os leprosos, por serem impuros, por serem considerados impuros e indignos de se aproximar de qualquer pessoa, eles gritaram de longe, e nós hoje gritamos de longe. Quando Jesus disse, olha, quando tu quiseres orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em segredo ao teu pai que está lá. E o pai que vê tudo que, mesmo o que está em segredo, te ouvirá. Então nós estamos longe. Nós não estamos perto de Jesus. Jesus está perto de nós. Jesus se aproxima de nós, como se aproximou dos 10 leprosos. E por esse motivo eles conseguiram ver Jesus. E vendo Jesus, eles gritaram, eles clamaram à distância. Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Samuel, seja bem-vindo, Samuel. Bem-vindo, né? Bem-vindo. E gritando, mestre, tem compaixão de nós, no versículo 14 diz o seguinte: vendo-os, ele, Jesus, lhes disse: ide mostrar-vos aos sacerdotes. Ide mostrar-vos a o sacerdote. E aconteceu que, enquanto iam, ficaram purificados. Então veja o que Jesus diz: ide mostrar-vos aos sacerdotes. A lepra é o pecado. Os leprosos aqui somos nós, eu e você. Nós somos os leprosos, que clamamos, que gritamos a Jesus: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. E tendo compaixão e manifestando esta compaixão, Jesus diz: ide mostrar-vos aos sacerdotes. Jesus está dizendo para mim e para você que é pecador: vá ao sacerdote. Procure o sacerdote para fazer a sua confissão. E ao nos confessarmos, sermos atestados de que nós somos curados. Porque é o seguinte, quando Jesus grita para eles, dizendo: ide mostrar-vos aos sacerdotes, quando Jesus disse para eles: ide mostrar-vos aos sacerdotes, Jesus já estava dizendo para aqueles homens que eles estavam curados. Porque alguém que era leproso, para se apresentar ao sacerdote, só podia se apresentar ao sacerdote alguém que era leproso
depois de ser curado da lepra. Se eu não estou enganado, é em Levítico de 14, vamos dar uma olhadinha aqui. Levíticos 14. Levíticos 14 fala sobre a purificação da lepra. Toma a tua Bíblia aí, pega a tua Bíblia. No versículo 14, no capítulo 14 de Levítico, né? É o terceiro livro da Bíblia, terceiro livro. Você vai lá em Gênesis, depois de Gênesis, Êxodo, depois de Êxodo, Levítico. Lá em Levítico, capítulo 14, versículo 1, ele fala sobre a purificação da lepra. E eu gostaria de poder dizer a você como era feita a purificação da lepra. E por que Jesus disse àqueles que estavam leprosos para que fossem se apresentar aos sacerdotes. Veja o que diz Levítico 14, versículo 1. O Senhor falou a Moisés e disse: esta é a lei a ser aplicada ao leproso no dia da sua purificação. Será conduzido ao sacerdote, e o sacerdote sairá fora do acampamento. Se verificar após exame que o leproso está curado da sua lepra, determinará que se tomem para o homem a ser purificado 2 aves vivas e puras, madeira de cedro, lã escarlate e isopo. E ordenara em seguida que se imole uma ave em um vaso de argila, cobre, sobre águas corrente. Tomará a ave viva, a madeira de cedro, a lã escarlate, o esopo, e mergulhará tudo, inclusive a ave viva, no sangue da ave imolada, sobre a água corrente. Fará então 7 aspersões sobre o homem a ser purificado da lepra, e tendo declarado puro, deixará que voe para o campo a ave viva. Aquele que se purifica lavará suas vestes, rapará todos os pelos, lavar-se-á com água e ficará puro. Depois disso, entrará no acampamento, mas permanecerá 7 dias fora da sua tenda. No 7º dia, rapará todos os pelos, cabelos, barba, sobrancelhas. Deverá rapar todos os pelos, depois de ter lavado as suas vestes e de se ter banhado com água, e ficará puro. Então, este era o ritual para a lepra. Versículo 10. No 8º dia tomará 2 cordeiros sem defeito, uma cordeira sem defeito e 3 décimos de flor de farinha amassada com azeite, para a oblação, e um quartilho de azeite. O sacerdote que realiza a purificação colocará o homem a ser purificado, juntamente com as suas oferendas, à entrada da tenda da reunião, diante do Senhor. Em seguida, tomará um dos cordeiros e o oferecerá em sacrifício de reparação, juntamente com o quartilho de azeite. Fará com eles o gesto de apresentação diante do Senhor. Imolará o cordeiro no lugar santo, onde se imolavam as vítimas dos sacrifícios pelo pecado e do holocausto. Esta vítima de reparação pertencerá ao sacerdote, como sangue do sacrifício, e porá sobre o lóbulo da orelha direita daquele que se purifica, sobre o polegar
da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Tomará em seguida o quartilho de azeite e derramará um pouco na palma da sua mão esquerda. Molhará o dedo na mão direita no azeite, da mão direita do azeite, que está na palma da mão esquerda. E com este azeite fará com o dedo 7 aspersões diante do Senhor. Em seguida, porá um pouco de azeite que lhe resta na palma da mão sobre o lóbulo da orelha direita daquele que se purifica. Sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito, em cima do sangue do sacrifício de reparação, a parte restante do azeite que tem na palma da mão, poluar na cabeça daquele que se purifica. Assim terá feito sobre ele o rito de expiação diante do Senhor. O sacerdote fará então o sacrifício pelo pecado e realizará sobre aquele que se purifica o rito de expiação de sua impureza. Depois disso, imolará o holocausto e oferecerá no altar o holocausto e a oblação. Tendo o sacerdote assim realizado sobre este homem o rito de expiação, ele ficará puro. Então veja, meu irmão, o ritual de purificação para o leproso era imenso. Era um ritual super trabalhoso. Super trabalhoso para o leproso, que iria ter que raspar cabelo, raspar barba, raspar todo o pelo do corpo, como também se banhar em água corrente, como também o sacrifício com as 2 aves, uma que era morta, né, sacrificava-se, colocava-se o sangue em uma vasilha com água, e aquele sangue que pingava sobre aquela água, depois era colocado a ave viva dentro daquela água. Ou seja, o ritual era imenso, a purificação para um leproso era imensa. No tempo de Jesus, Jesus diz apenas: ide e apresentai-vos ao sacerdote. Chegando diante do sacerdote, de fora da tenda, o sacerdote iria lá analisar completamente, como que um raio-x, o corpo daquele homem que estava leproso e ver se ele tinha sido purificado. Se ele era purificado, se ele estava purificado, ele ia oferecer em forma de sacrifício tudo aquilo que a lei prescria para ele, né? Tudo aquilo que estava prescrito pela lei para que fosse feito por ele. Jesus toma para mim e para você uma nova e eterna aliança. Nós não necessitamos mais oferecer um sacrifício. Nós não necessitamos mais oferecer azeite. Nós não necessitamos mais ir ao sacerdote para que ele sacrifique um animal. Nós necessitamos apenas de nos apresentarmos ao sacerdote e arrependidos, exatamente isso, arrependidos, dizer para o sacerdote qual é o nosso pecado. E assim que nós formos absolvidos dos nossos pecados, nós podermos voltar para casa, curados, purificados. Vendo-os ele, versículo 14 de Lucas 17, vendo-os, ele lhes disse: ide mostrai-vos aos sacerdotes. E nós precisamos compreender este ensinamento de Jesus, essa doutrina de Jesus. Nós não podemos ser purificados da nossa lepra, a lepra do pecado. Nós não podemos ser purificados da lepra do pecado sozinhos.
O caminho se faz caminhando. Ao passar do tempo, no decorrer da história, lendo as Sagradas Escrituras, sendo instruídos, nós vamos sendo purificados no caminho. Veja que diz o versículo 14: e aconteceu que, enquanto iam caminhando, ficaram purificados. Talvez você que me escuta agora, você deve estar dizendo para você mesmo: eu não tenho jeito. Não tem jeito para mim. Para mim, esse negócio de igreja, esse negócio de procurar Jesus, para mim não tem jeito, porque eu sou um leproso como esse aqui. Eu quero dizer para você, meu irmão, que eu também sou leproso. Por isso, o tema dessa live é: somos todos leprosos. Somos todos leprosos. Talvez o meu pecado seja no falar. Talvez o seu seja ouvir o que não deve. Talvez o meu pecado seja impureza de coração, impureza na minha alma. Talvez o seu pecado seja exatamente a prostituição. Talvez o meu pecado seja preguiça, alcoolismo. Quando eu estou dizendo talvez o meu pecado, eu estou dizendo para você que eu sou pecador e que você também é pecador, que eu sou leproso e que você é leproso. E talvez você esteja querendo comparar o teu pecado com o de alguém. A certeza é esta: somos todos leprosos. A certeza é essa: nós somos todos leprosos. Completamente leprosos. Se não do contrário, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, parafraseando o Antigo Testamento, não diria, jamais diria, que não há um justo sequer. Eu vou até tomar esse texto, né? Carta aos Romanos, capítulo 3. O versículo é o 9, que diz assim: Ana Paula Caetano está dizendo aí: boa noite, que Deus te abençoe grandemente e que Ele aumente cada vez mais seu discernimento na fé. Amém. É exatamente isso, né? Discernir. É exatamente isso, né? Ana Paula, é exatamente isso, discernir. O meu objetivo hoje aqui é levar cada um de nós, eu entrar diante de Deus, na presença de Deus, e perceber que nós precisamos discernir que nós somos todos leprosos. Talvez alguém esteja dizendo: eu não sou leproso. Talvez alguém esteja dizendo: eu não sou tão pecador assim. Veja o que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, versículo 9, declara a respeito de todo homem. E daí? Levamos vantagem, né? Porque Paulo falava: Deus não é mais justo. Uma pergunta: Deus não é mais justo? No capítulo 3. Que vantagem há então, versículo 1, que vantagem há então em ser judeu? E qual a utilidade da circuncisão? Muita e de todos os pontos de vista. Em primeiro lugar, porque foi a eles que foram confiados os oráculos de Deus. E que acontece se alguns deles negam a fé? A infidelidade deles não anulará a fidelidade de Deus. De modo algum, confirma-se pelo contrário, que Deus é veraz, enquanto todo homem é mentiroso, conforme a Escritura. E Paulo diz, Salmo 51, versículo 6, para que sejais justificado nas tuas palavras e triunfe enquanto fores julgado. Versículo 5 de Romanos 3. Versículo 5. Diz assim:
Mas então, se a nossa injustiça realça a justiça de Deus, que diremos? Não cometeria Deus uma injustiça, desencadeando sobre nós a sua ira? Falo como homem, de modo algum. Se assim fosse, como poderia Deus julgar o mundo? Mas, se por minha maneira resplandece mais a verdade de Deus para a sua glória, por que devo eu ser ainda julgado pecador? Uma pergunta que Paulo faz. E por que, como aliás, alguns afirmam caluniosamente que nós ensinamos, não haveríamos nós de fazer o mal para que venha o bem? Desses tais, a condenação é justa. Então, o apóstolo Paulo está dizendo para nós que não há um justo. Ele diz, e daí? Versículo 9 de Romanos 3. E daí? Levamos vantagem? Ele dizendo, nós que somos judeus, porque os judeus na época de Jesus eram considerados aqueles homens da promessa, para quem o Messias viria, para quem o Salvador viria. Então eles começavam a se arrogar como os justos diante de Deus. Aqueles que eram eleitos porque eles eram justos, porque eles não cometiam pecados. E talvez eu e você muitas vezes nos coloquemos dessa maneira diante de Deus. Como aquele mestre da lei, e o publicano, aquele mestre da lei que chegou para orar no templo e dizia lá no templo, arrogando-se de si mesmo, eu te louvo, ó Pai, porque eu não sou como o resto dos homens, eu não sou como este aí. O fariseu orava assim, se comparando com alguém que era pecador. Ele não se colocava como pecador, mas se colocava como justo. E ainda teve a ousadia de dizer, de lançar diante de Deus as suas obras, que eram boas, mas ao mesmo tempo era má, porque não era feito com a verdadeira justiça e santidade que deveria ser feita. Ele se arrogando, ele dizia, eu não sou como o resto dos homens, eu não sou como esse publicano, eu pago o dízimo de todos os meus bens, eu jejum 2 vezes ao mês. Eu jejuo 2 vezes ao mês. E saiu dizendo ali podemos assim dizer, as suas, na cabeça deles, a sua, como é que eu posso dizer, os seus méritos. E Jesus, pela boca de Paulo, vai dizendo, e daí? Para você que se arroga de ser justo, e daí? E daí? Versículo 9 da carta aos Romanos, capítulo 5. Levamos vantagem em cima de alguém? Para mim e para você que somos da igreja, levamos vantagem em cima de alguém? Eu e você temos alguma vantagem para com aquele que está no mundo? Para com aquele que está perdido, que está à margem como um leproso? Nós temos alguma vantagem? Paulo está dizendo, levamos vantagem? Ele diz, de modo algum, pois acabamos de provar que todos, tanto os judeus como os gregos, ou seja, todos, tanto aqueles que estão na igreja como aqueles que estão fora dela, todos, absolutamente todos, estão debaixo do pecado. E conforme está escrito, versículo 10, não há homem justo, não há um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se transviaram, ou seja, todos se perderam, todos se afastaram do caminho, todos tomaram um caminho que não é Jesus. Todos se transviaram, todos juntos se corromperam,
todos juntos, ou seja, os 10 leprosos, esse 10 que é totalidade, que somos todos nós, pecadores. Todos juntos se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Talvez você diz, eu faço bem, eu dou cesta básica. Eu faço bem, eu visito o doente. Eu faço bem. São João escrevendo na sua carta aos Coríntios, primeira carta, versículo 1 do capítulo 13, o apóstolo Paulo diz assim: ainda que eu falasse línguas, a dos homens e a dos anjos, se eu não tivesse amor, de nada me adiantaria. Ele diz, ainda que eu pegasse todos os meus bens e doasse aos pobres, se eu não tivesse amor, de nada me adiantaria. Ele diz, ainda que eu pegasse o meu corpo e lançasse nas chamas, se eu não tivesse amor, de nada me adiantaria. Por isso ele diz, não há quem faça o bem, não há um sequer. Por quê? Porque as pessoas pensam que fazer o bem, meu irmão, é comprar a salvação. Veja que aqui eu não estou anulando a necessidade de fazer caridade. Veja que eu não estou anulando aqui a necessidade e o ensinamento da igreja a respeito das obras de misericórdias corporais e espirituais. Eu estou dizendo aqui que se alguém, mesmo que tenha muita fé, a ponto de transportar montanhas do lugar, mas se não tiver o amor, se não viver o amor, se não fizer qualquer coisa com amor, de nada lhe adiantaria. Diz o apóstolo Paulo. E continuando, versículo 12 da carta aos Romanos, capítulo 3. Todos se transviaram, todos juntos se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Sua garganta é sepulcro aberto. Sua língua profere enganos. Há veneno de serpente debaixo de seus lábios. Sua boca está cheia de maldição e azedume. Seus pés são velozes para derramar sangue. Há destruição e desgraça em seus caminhos. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. E ele conclui dizendo, ora, sabemos que tudo o que a lei diz é para os que estão sob a lei, que o diz, a fim de que toda boca se cale e o mundo inteiro se reconheça réu em face de Deus. Porque diante dele ninguém será justificado pelas obras da lei, pois da lei vem só o conhecimento do pecado. Então, meus amados irmãos, quando os 10 leprosos gritam para Jesus e Jesus do outro lado diz, ide e apresentai-vos ao sacerdote. Ir ao sacerdote. Ir ao sacerdote, ou seja, buscar a confissão, buscar a igreja, ir ao leprosário. Como eu dizia no início, a lepra é o pecado. O leproso sou eu e é você. E se você disser eu não sou leproso, logo recai sobre você aquela passagem que João cita na sua primeira carta. Aquele que disser que não tem pecado é mentiroso e o amor de Deus não está nele. E a verdade de Deus não está nele. E aconteceu, Lucas 17, versículo 14. E aconteceu que enquanto iam, ficaram purificados. Enquanto iam ao leprosário, ao templo, encontrar-se com o sacerdote, ficaram purificados. E ele diz, dentre eles, vendo-se curado, voltou atrás, glorificando a Deus em alta voz. Então aquele que percebeu que estava curado entre os 10 leprosos, voltou atrás, glorificando a Deus em alta voz.
e lançou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, agradecendo-lhe, pois bem, ou melhor, e lançou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, agradecendo-lhe, pois bem, era samaritano. Então veja, pois bem, era samaritano. Era samaritano. Jesus então perguntou para ele: onde estão os outros 9? Não houve acaso quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Em seguida, disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então veja, meus irmãos, exatamente o que eu colocava aqui, né? Jesus disse que somente um leproso voltou para agradecer. Os 10 leprosos são numa totalidade, para dizer que todos nós somos leprosos. Eu e você. A lepra é o pecado. Eu sou pecador. O leproso, né, é eu e é você. E o leprosário, o local onde os leprosos iam para serem tratados, é a igreja. E o sacerdote continua sendo o sacerdote. Onde nós lançamos diante do sacerdote qual é a nossa lepra, né? Lançamos diante do sacerdote a nossa lepra. E Jesus diz, não eram 10, porque somente um voltou. E o que voltou era estrangeiro. Então Jesus quis dizer que os 10 que foram curados, um era estrangeiro e 9 eram judeus. Dentre os 10, um só era estrangeiro. E este estrangeiro foi o que voltou para agradecer a Jesus. O que isso quer dizer para mim e para você hoje? Quer dizer o seguinte, meu irmão. Quer dizer o seguinte, minha irmã. Que muitas vezes aquele que está fora da igreja, aquele que não está dentro da igreja como instituição, quando é curado por Jesus, ele vai agradecer. Quando é curado por Jesus, ele glorifica a Deus. Como disse aqui, né? Tomando a palavra, ou melhor, vamos voltar o versículo 15. Um dentre eles, vendo-se curado, voltou atrás, glorificando a Deus em alta voz. E lançou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra, agradecendo-lhe. Então, aquele que está fora, glorifica a Deus, lança-se aos pés de Jesus, adora Jesus e agradece a Jesus. Enquanto os 10, ou melhor, os 9, que, entre aspas, os judeus, os 9, que não se consideram estrangeiros, que não se consideram à margem, estão dentro da igreja e não estão nem aí, ó. Deus cura, Deus salva, Deus liberta, Deus ressuscita e ninguém agradece, ninguém está aí. E aqui eu não estou colocando pecado em ninguém, eu estou dizendo que eu mesmo que estou na igreja e você que me escuta que está na igreja, se nós não aprendermos com este estrangeiro, ou seja, com aqueles que estão fora da igreja, mas que glorificam a Deus pelas graças que recebem, adoram a Jesus e agradecem a Jesus, se nós não aprendermos com ele a agradecer a Jesus, a adorar Jesus e glorificar a Deus, nós estaremos dentro da igreja fazendo o papel de tolos. Volto a dizer, os 10 leprosos representam todos nós. Eu e você que me escuta. E não adianta, por mais que você tente, não adianta você dizer eu não tenho pecado. Porque se você usar essa expressão, João,
primeira carta de João diz: aquele que disser que não tem pecado é mentiroso e a verdade de Deus não está nele. Todos que diziam que não tinha pecado pegaram as pedras para apedrejar a pecadora, e ao ouvirem a voz de Jesus dizendo: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E todos jogaram as pedras fora. Jogaram as pedras fora. E jogaram as pedras fora por quê? Porque eram todos pecadores. Todos eram pecadores. E aquela que estava lá fora, ou seja, que está fora da igreja, aquela que está no mundo e que está prestes a ser apedrejada, tem a oportunidade, porque o verdadeiro juiz, aquele que podia julgá-la e que podia condená-la porque não era pecador, Jesus Cristo, não a condenou e pelo contrário, toma aquela mulher pelas mãos, devolve a ela a dignidade e diz: ninguém te condenou? Ela olha ao redor e diz: não, Senhor, ninguém me condenou. Ele diz: então também eu não te condeno. Mas Jesus coloca algo sobre ela, uma condição. Jesus diz: olha, vá em paz e não peque mais. Então a nossa luta é exatamente essa: é ser purificado da lepra do pecado, é ser purificado dos males que nos atormenta, principalmente os espirituais, mas ouvir a voz de Jesus dizendo: eu não te condeno, vá em paz, mas porém não peque mais. Jesus uma vez se encontrou com um homem que era cego de nascença, e Jesus curou aquele homem. E curando aquele homem, Jesus disse: olha, vá em paz e não peque mais, porque se você pecar, algo pior te acontecerá. Será que existe algo que seja pior do que uma cegueira, meu irmão? Acredito que não. Mas quando Jesus diz que algo pior poderia acontecer, abre-se para nós os nossos olhos. Jesus estava dizendo: olha, eu curei a tua cegueira física. Eu curei a cegueira dos teus olhos físico. Mas se você voltar a pecar, se você se espojar de novo na lama como uma porca que tinha sido lavada, se você voltar a se alimentar do vômito que você tinha vomitado, os pecados velhos do homem velho, da mulher velha, como um cão que volta a se alimentar do seu próprio vômito, Jesus diz: algo pior te acontecerá. E o que será esse algo pior? Será no dia do grande julgamento, quando nós nos apresentarmos diante de Deus e Ele dizer para nós: afastai-vos de mim, maldito de meu Pai, porque eu não vos conheço. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, os 10 leprosos somos nós. A cura dos 10 leprosos aconteceu. Nós podemos ser curados como os 10 leprosos, mas somos e seremos curados no caminho ao leprosário, ou seja, no caminho da igreja. Do contrário, não haverá cura. Ninguém será curado sozinho. A não ser que aconteça quando alguém, por uma ocasião de uma grande exceção, por graça e misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, e a sua graça que penetra o coração do ser humano e leva aquela pessoa ao arrependimento, e mesmo que no ato da morte aquela pessoa esteja arrependida, Jesus o purificará de toda a sua lepra e o arrebatará para o céu. Deus abençoe você. Espero que você tenha gostado. Compartilhe esse vídeo. Diz para o mundo que o mundo todo está leproso, mas que existe um só, que pode purificar-nos de toda a nossa lepra, principalmente a lepra espiritual. Deus abençoe você.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque Tu és o médico dos médicos. Tu curas, curastes e curará toda a nossa lepra. Por isso eu te louvo e te bendigo. Eu te adoro, Senhor Jesus, nessa noite. Te adoro porque de alguma maneira alguém ouviu esse vídeo agora e talvez tenha despertado. Talvez tenha percebido que é leproso e reconhecendo a sua lepra, reconhecendo a sua impureza, reconhecendo que está apodrecendo como o leproso apodrece mesmo, e que aquela lepra pode levá-lo à morte. Esta pessoa pode gritar por ti, mesmo que ela pense: eu não sou digno de me aproximar de Jesus. Mesmo que você agora, meu irmão que está me ouvindo, diga: eu não tenho dignidade alguma para me aproximar de Jesus. Mas grite daí, da onde você está. Coloca teus joelhos no chão, e daí da onde você está, grita agora: Jesus, Mestre, tem compaixão de mim. Assim como os 10 leprosos de Lucas 17, versículo 11, gritaram de longe: Jesus, Mestre, tem compaixão de mim. Você que está na lepra da droga, você que está na lepra do alcoolismo desregrado, você que está na lepra da prostituição, da pornografia, do adultério, você que me escutou até agora e que me escuta agora, se você está na lepra do adultério, aí é onde você está, grita para Jesus dizendo: Mestre, Jesus, Mestre, tem compaixão de mim. Jesus, Mestre, tem misericórdia de mim. Tem compaixão de mim. Daí da onde você está, não importa como você está, não interessa como você está vestido, não importa se você já tomou seu banho, não importa se você acabou de beber, não importa se você acabou de cometer um ato de prostituição, não importa. Não importa o que você fez. Não importa. Apenas toma um fôlego no teu pulmão e grita: Jesus, Mestre, tem compaixão de mim. Jesus, Mestre, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor, que estou aqui, caído pelo pecado, ferido, machucado pelo pecado. E eu tenho vergonha, Pai, de voltar para casa. Eu tenho vergonha, Senhor, de colocar de novo os pés na igreja. Eu tenho vergonha, Senhor, porque todo mundo sabe a minha condição. Todo mundo sabe porque eu pequei. Todo mundo sabe porque eu caí. E por isso eu te peço, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia, Senhor, de mim. Tem misericórdia. Tem compaixão de mim, Senhor. Tem misericórdia, eu te peço. Tem misericórdia. E o Senhor coloca muito forte no meu coração agora, de uma pessoa que estava me ouvindo agora e ainda está me ouvindo, que está se sentindo assim, exatamente assim, como um leproso, que quando as pessoas olham para você, olha com um olhar distorcido, e quando a pessoa olha para você, olha com um olhar de recriminação. Eu gostaria de dizer para você nessa noite: Jesus não recrimina você. Jesus é aquele que pode tocar na tua lepra e te curar, te purificar, tirar todo o teu pecado, tirar toda a tua sujeira.
Jesus pode alcançar o mais íntimo da tua alma e te fazer de novo uma pessoa limpa, uma pessoa pura. Eu te louvo, Senhor, te agradeço. Quero te louvar, Senhor, porque eu sei que muitos leprosos como eu está sendo tocado por ti agora, Senhor. Eu te louvo e te agradeço porque por tua misericórdia a minha lepra está sendo tirada dia a cada dia. E o meu coração, Senhor, está ficando purificado. Não estou aqui, Senhor, me arrogando, Senhor, dizendo que eu sou melhor do que ninguém. Mas é a experiência do caminhar, Senhor. É a experiência do andar contigo, Jesus. Em olharmos para dentro de nós e percebermos que a lepra, que o pecado, que era escarlate, que era vermelho, como dizia o profeta Isaías, tem ficado branco como a neve, Senhor. Por isso eu te louvo, Senhor, te agradeço. Meu irmão, estou encerrando, mas quero dizer para você, a lepra espiritual tem cura. A tua lepra tem cura. E esta cura se chama Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré é o nome daquele que pode te curar, que pode purificar-te da lepra. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É verdade, Rose. Libertai vossos filhos presos pelo inimigo no fundo do poço, Senhor Jesus. Deus abençoe. Para quem me acompanhou, né, até agora, Deus abençoe você. Eu vou ter que concluir, né? Estou com mais de 1 hora aqui já, né? Deus abençoe e até a próxima. Deus abençoe.